Mulher católica de verdade tem que casar e ter filho. Ter carreira é coisa de homem. Ser contra ter uma família numerosa é puro suco do feminismo. E doença mental misturada com síndrome... Não, essa parte... Eu caí no chão de tanto rir. Com síndrome de pai ausente. No Juju Responde de hoje, nós vamos responder a um hater que ficou super nervosinho com o vídeo meu. Então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e dar o seu joinha neste vídeo, tá bom? Lembrando também que você pode e deve fazer os seus comentários. Eu amo ler os comentários de vocês, mas sempre respeitando essas regrinhas aqui, tá bom? Para que seja aí feito um debate saudável e frutuoso na vida de todo mundo. Combinado? Bora pro vídeo? Então vamos lá, né? Só pra vocês saberem agora, tem comentários que eu venho aqui responder. Alguns de vocês pediram pra eu responder vários num vídeo só, mas não dá, porque senão fica muito longo. Então aí a gente vai selecionando, ou alguns que vocês mandam a gente também responde aqui, tá? Então pode sempre mandar. O que eu vou responder hoje é essa pessoa que ficou super nervosa com um vídeo em que eu abordei lá sobre a questão de pessoas que usam a missa tridentina pra ganhar dinheiro. Acabei compartilhando lá um vídeo da Roberta do Garibaldo Cansado, abordando também a questão de mulheres trad-wife, né? E aí, o que essa pessoa veio falar? Sempre com um perfilzinho modernista e esquerdista, sei muito bem qual é o seu viés. Ai, gente, todas as vezes que alguém fala, eu sei muito bem qual é o seu viés, eu sei muito bem qual é o seu lado político, eu dou risada aqui em casa, de verdade. A gente até faz piada às vezes quando a gente lê os comentários. Porque sempre as pessoas querem colocar a gente numa caixinha. E se você precisa, na sua cabeça, me colocar em alguma caixinha, ou colocar este canal em alguma caixinha, você vai colocar ele na caixinha católica. Não modernista, esquerdista, porque isso aqui de verdade não tem lado nenhum. O único lado que a gente preza, gosta de defender e bate no peito que é mesmo, é de Cristo, é da Igreja Católica. E um cuidado que eu dou a dica pra vocês, em qualquer comentário, pra qualquer tipo de rede social, é, com base num vídeo, você não conhece a pessoa. Então, cuidado com essas frases. Eu sei muito bem qual é o seu viés, eu te conheço. Quando você não conhece a pessoa, baseado só num vídeo. E normalmente essas frases vêm quando a gente não concorda com a pessoa, não gosta do que a pessoa falou. Aí eu fico nervosinha e falo isso. Que aí é o que a gente chama de ad hominem, né? Eu vou atacar a pessoa porque aquilo que ela tá falando tem um ponto que me incomodou, mas eu não quero tratar com um argumento, ou talvez eu não consiga. E só para, né, responder, eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu sou Igreja Católica. Tem pontos de uns que eu concordo, tem pontos de outros que eu concordo, outros que eu discordo. Então, assim, eu não consigo me identificar com nenhum desses lados, tá bom? Então, não sou esquerda, não sou direita, não sou modernista, não sou conservadora, não sou tradicional, não sou. Sou católica. Por isso, me coloque na caixinha católica. Segundo comentário, porque a pessoa ficou tão nervosa que ela soltou comentário no único vídeo, hein? Falar dos padrecos homossexuais, você não fala. Primeiro, que eu já falei de todos os tipos de padres aqui, de situações, ou vídeos específicos, ou dentro de outros vídeos. Quando a gente fala, você não fala de padres homossexuais, dê nomes. Quais padres homossexuais? Porque existem muitos que são escondidos, não revelam, não. E se eles vivem a homossexualidade dentro do seminário, está errado, nem deveriam estar no seminário. A gente já falou isso aqui. Aliás, tem um vídeo que eu falo e indico a organização Courage Brasil, que trabalha essa questão da atração de pessoas pelo mesmo sexo. Então, sim, a gente sempre fala que aqui nesse canal não tem tabu, não, hein? E outra, a pessoa ficou revoltada, repetiu até a mesma frase. Essa moça é puro suco do feminismo. Essa moça é puro suco do feminismo. Voz irritante. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre minha voz. Gente, a minha voz não tem como mudar. É essa. Se você não gosta, paciência. Ou você aceita ou sai fora. Porque eu realmente não vou mudar minha voz pra agradar você, né? Aí é uma questão sua, questão de gosto. Em relação a essa moça é puro suco de feminismo, pé negativo. Eu já fiz, aliás, os meus primeiros vídeos aqui no canal eram abordando sobre o feminismo e o machismo. A minha experiência... Lembrando que teve uma época, acho que mais de 10 anos atrás, com aquela hashtag do Twitter, meu amigo secreto? Então, eu fiz um vídeo daquele. Mas se vocês assistirem, vocês vão ver que eu tava muito travada, que eu tinha muita vergonha. Estar na frente da câmera, nossa, fiquei muito nervosa, gravei umas 20 vezes aquele vídeo. E quando eu era mais nova, não é que eu era feminista, mas eu tinha pensamentos feministas sim. Por quê? Porque eu me deparava com alguns machos que a gente chama como macho escroto,
São aquelas pessoas, e escrotidão não é só no machismo, tem no feminismo também. Mas eram homens que eu encontrava que eles queriam se crescer, mostrar que eles eram machos, e quando eu ia ver, não era macho coisa nenhuma. Era, na realidade, muito mais moça do que muita moça, entendeu? Então eu tinha pensamentos feministas. Eu sempre queria fazer do meu jeito, sem que homem nenhum me atrapalhasse, mas por conta disso. Quando eu entrei na igreja, no sentido assim, quando eu voltei para a minha casa, a igreja católica, que eu me converti, voltei assim para a igreja mesmo, a vivenciar tudo aquilo, eu vi que todo o pensamento que eu tinha era errado. E que existiam muitas mulheres que também praticavam aquilo que elas iam contra o machismo. Então, esses primeiros vídeos que eu fiz no canal, batia tanto em um quanto em outro e eu compartilhava lá a minha experiência. Então, não, eu não sou feminista. Eu sou uma mulher que vive segundo a lei de Deus, né? Existe até um livro que é da Fernanda Soares, que é da Canção Nova Não É Mais, que chama A Mulher Segundo o Coração de Deus. É maravilhoso porque lá ela trata sobre a teologia do corpo. E foi a teologia do corpo, conhecendo sobre afetividade, sexualidade, que eu parei de ter estes pensamentos feministas, porque eu não fui educada assim, nem na fé, e muito menos na minha casa. Mas acabei deturpando as coisas, né? Então, até os meus 19 anos, eu tinha pensamentos feministas. Infelizmente eu tinha, né? Mas é porque eu tinha essa visão deturpada, né? Porque eu havia encontrado pessoas que haviam me ferido e que tentavam menosprezar não só eu, como outros homens também. E eu também fiz um vídeo muito antigo falando sobre isso. Então, hoje em dia, não tem mais esse pensamento. Então, não adianta me falar, você é puro suco do feminismo. Não, não sou. Sou católica. E aí, esse último, eu dei tanta risada. Eu falei, esse assim, de verdade, eu dei risada. Eu pensei, meu Deus, como pode a pessoa ficar tão irritada e falar tanta bobeira sobre alguém que ela desconhece? Vamos lá, olha só, presta atenção. Mulher católica de verdade tem que casar e ter filho. Ter carreira é coisa de homem. Ser contra ter uma família numerosa é puro suco do feminismo. E doença mental misturada com síndrome... Não, essa parte... eu caí no chão de tanto rir. Com síndrome de pai ausente. Vamos ponto a ponto aqui? Mulher católica de verdade tem que casar e ter filho. Bom, então... As freiras não são mulheres católicas de verdade? E as mulheres que são solteiras, celibatárias, e são chamadas a viver essa vocação, também não são mulheres de verdade? Muitas santas foram religiosas e elas não são mulheres de verdade porque não casaram e não tiveram filhos? E as mulheres que casaram e não têm filhos porque não podem ter filhos? Sabia que tem muita mulher que não pode ter filho? Ou porque dentro do casamento o homem não pode ter filhos? Elas não são mulheres de verdade? Vamos lá no próximo ponto. Ter carreira é coisa de homem. Aonde está escrito isso? Os pais de Santa Teresinha, a mãe de Santa Teresinha, trabalhavam, você sabia? A mãe de Bento XVI, quem ficava com Bento XVI era o pai, não era a mãe. Onde está decretado ter carreira é apenas coisa de homem? Eu queria saber da onde que ele tirou esse negócio de carreira, porque eu não lembro de ter falado isso no vídeo, de ter carreira, né? Mas tudo bem, tava falando ali da questão da trad-wife, as mulheres que escolhem ficar em casa. E tem outras que escolhem não. Isso se chama vocação. Graças a Deus, a minha vocação é ter a minha empresa. Louvado seja Deus por isso. E quem me deu foi Deus. Só lembrando que dentro da minha empresa também eu trabalho com o meu marido. Então é uma grande graça, uma dádiva, um privilégio de Deus de trabalhar no nosso escritório, poder estar com a nossa filha e trabalhar juntos. E não, a gente não briga, tá? Só debate às vezes. Ser contra ter uma família numerosa é puro suco do feminismo. Aonde eu sou contra a família numerosa? Só um pequeno detalhe. Eu faço parte de uma família considerada numerosa. Na época eu assustava bastante. Porque meus pais tiveram 4 filhos, sendo 2 gêmeas. E na época eu lembro que a gente ia pro shopping quando a gente ia, né? Porque a gente não tinha tanta condição assim. A gente chamava muita atenção, porque era um no colo, o outro na mão, as 2 no carrinho. Sem contar que as minhas bisavós têm inúmeros filhos e é lindo. A parte japonesa, nossa, quando se encontra é maravilhoso. Então eu não sou contra a família numerosa. O que eu sou contra, eu falei isso no vídeo e também foi exposto lá pela Roberta, as pessoas querem obrigar você a ter filhos
de forma irresponsável, porque existe o que nós chamamos dentro da igreja, a igreja fala isso, paternidade responsável. Se você não sabe, pesquise, porque isso é muito importante para você viver bem um casamento. O puro suco do feminismo já respondi, não vou responder, né? Doença mental misturada com síndrome de pai ausente. Primeiro, eu passo em terapia, louvado seja Deus, e eu não tenho nenhum diagnóstico de doença mental. Mas se eu tivesse, doença mental ainda tem algumas curas ou tratamento. Agora, falta de caráter e bobeira não tem. Essa daí não tem cura, não. Só se assim, se realmente a pessoa se abrir e Deus agir num milagre. Mas aí depende da abertura do coração da pessoa, né? Agora, síndrome do pai ausente. Gente, quem conhece o meu pai sabe o quanto ele é um pai presente. E só um detalhe aqui. Meu pai nunca foi ausente. Quem conhece a minha família sabe muito bem que nós passamos um período em que minha mãe não esteve conosco. Ela foi trabalhar em outro país. Sabe quem cuidou da gente? O meu pai. Sabe, nas cartas que minha mãe me falava, ela dizia assim: filha, trate o seu pai como seu melhor amigo, conte tudo pra ele. Então, foi meu pai que me ajudou a usar um absorvente, porque minha mãe não tava aqui, tava em outro lugar. Na época não tinha rede social, WhatsApp, webcam, era poucas vezes que a gente podia ver com ela e a gente ficava muito mal por vê-la. Eu contava pro meu pai dos meninos que eu gostava. Ele era bem sério, mas eu contava. Os meus dramas de adolescente, quem viu foi meu pai. Então aqui não tem síndrome de pai ausente. Aliás, meu pai é um homem. Ele é um homem. Não é um homem que quer diminuir a mulher com falas como essa. Ele é um exemplo de ser homem. Com a graça de Deus, meu marido é muito parecido com ele. É isso, gente. O Juju Responde de hoje foi pra responder aí esse pequeno hater, né, que ficou raivoso. E eu deixo aqui uma reflexão pra você. Sempre que alguém falar algo que te incomoda, que te irrita, você não precisa ofender a pessoa. Você não precisa falar esse tipo de coisa, porque primeiro você pode cometer o juízo temerário. E você não sabe como a pessoa vai estar naquele dia. Você pode ofender ela. De verdade, essas coisas não me ofendem, porque a gente já recebeu coisa muito pior. Até ameaça a gente já recebeu. Isso é só um exemplo para que você não seja desse jeito, tá bom? A gente sempre traz aqui para ser um exemplo do que nós não devemos fazer. Se você quer que eu responda alguma coisa, deixa aqui nos comentários. A gente tá dando print, guardando pra gente produzir bastante vídeo, tá bom? E não esquece de se inscrever neste canal que você está assistindo agora, que é o canal principal, e também no Arqueólogos Digitais, que é onde a gente aborda lá histórias, enfim, vídeos mais longos e mais complexos, tá bom? Inscreve nos dois, ativa o sininho nos dois, dá like nesse vídeo e em todos os vídeos que vocês assistirem nossos, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo Juju Responde. Será que vamos responder haters ou pessoas que gostam do nosso canal? Até o próximo vídeo.